Quando você precisa de uma informação técnica, o que é melhor, procurar em um livro ou em um artigo científico? Eu te explico tudo nesse vídeo, vem comigo, não sai daí. Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Para ficar mais fácil de entender, vamos dividir os artigos em dois tipos diferentes. Os artigos oriundos de experimentos científicos e os artigos oriundos de revisões de literatura. O artigo de experimento, como o próprio nome diz, nada mais é do que uma pesquisa científica, ou seja, os pesquisadores fizeram um experimento científico para investigar determinada hipótese. Então, nesse tipo de artigo, os autores vão descrever o que eles pesquisaram, como eles fizeram para chegar naqueles resultados, para testar aquelas hipóteses e o que eles podem concluir daquele experimento. Já o artigo de revisão de literatura é bem diferente. Os pesquisadores não vão fazer um experimento propriamente dito. Eles vão reunir diversos artigos de diversos autores para chegar a uma única conclusão o mais embasada possível. Então, os pesquisadores vão ler todos os artigos sobre um determinado assunto. E aí existem critérios de inclusão e de exclusão. Por exemplo, pode ser que sejam considerados apenas artigos publicados há no máximo 5 anos em determinada revisão de literatura. Pode ser que um critério de inclusão seja apenas artigos publicados em revistas com fator de impacto acima de 1, e por aí vai. Ou seja, é muita informação, mas informação de qualidade, com critérios bem definidos. É por isso que o artigo de revisão de literatura ou revisão sistemática de literatura é o melhor tipo de literatura técnica disponível, pois ele fornece a melhor evidência possível sobre uma determinada informação. Em outras palavras, é a melhor coisa que você pode ler sobre um determinado assunto, melhor inclusive do que os livros. Isso não significa que o livro não é uma boa fonte de informação. Até porque o livro nada mais é do que um compilado de artigos. Quem já leu um livro técnico sobre alguma área do conhecimento sabe que o livro também tem referências. Então, o que está escrito não veio da cabeça dos autores, pelo menos nos bons livros. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Vamos supor que eu queira escrever um livro sobre uma área específica da medicina veterinária, anestesiologia, por exemplo. Para que eu possa escrever esse livro, eu tenho que ter publicado diversos artigos sobre essa área do conhecimento, para que eu possa, então, nesse livro, trazer todos esses resultados desses artigos, de todos esses experimentos, para esse livro. Então, eu preciso ter um embasamento. Ou então eu preciso ter lido diversos artigos de diversos autores para poder me embasar e escrever esse livro. E aí eu vou colocar todos esses autores lá nas minhas referências. Mas se o livro é um compilado de artigos científicos, ele não é semelhante, então, a um artigo de revisão de literatura? Sim. O artigo de revisão de literatura é como se fosse um capítulo de um livro, uma pequena parte de um livro. Então, o livro é como se fossem várias revisões de literaturas sobre diversos assuntos que são os capítulos do livro. Só que existe uma grande diferença, que é a velocidade que a informação chega até as pessoas. Vamos supor que eu comprei um livro de medicina veterinária em 2023, nesse ano que nós estamos agora. Só que esse livro foi lançado em 2020. Então só aí eu já estou atrasado, digamos assim, pelo menos 3 anos.
Mas para esse livro ter sido lançado em 2020, os autores tiveram muito trabalho, demora tempo, né, para escrever um livro, para fazer a revisão de todo o conteúdo, para editar esse livro. Então, se ele foi lançado em 2020, muito provavelmente as informações mais recentes que estão nesse livro devem ser de 2018, 2019. Que é o tempo em que os autores terminaram de fazer toda a sua revisão de literatura, até que esse livro fosse aí editado e chegasse nas livrarias. Na medicina veterinária ainda existe uma outra situação, porque os melhores livros que nós temos, eles são lançados originalmente em inglês, a grande maioria nos Estados Unidos. Então, quando esse livro é lançado nos Estados Unidos, nós aguardamos pelo menos 1, 2 anos para que esse livro saia na versão em português, é o tempo para que ele seja traduzido. Então, voltando àquele exemplo, eu comprei um livro em 2023, mas esse livro ele foi lançado em 2020, mas ele foi lançado em 2020 a sua versão traduzida. Originalmente, esse livro foi lançado nos Estados Unidos, por exemplo, em 2018. Se ele foi lançado em 2018 nos Estados Unidos, ele deve conter informações de até 2017, provavelmente. Então veja que eu comprei esse livro em 2023, mas eu estou lendo uma informação com pelo menos 6 anos de atraso. Isso na medicina veterinária e, na verdade, em qualquer área dentro da ciência, é muito tempo. E agora vamos pensar em um artigo científico. Vamos supor que na data de hoje foi lançado um artigo científico publicado em uma revista científica internacional, lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo. Hoje mesmo eu posso, aqui no Brasil, ter acesso a esse artigo científico, ou em qualquer lugar do mundo. Então eu consigo ter acesso a uma informação muito mais atual do que aquela que está lá no livro. Então eu não estou falando mal dos livros, muito pelo contrário, eu adoro livros, eu tenho os meus livros e todo médico veterinário deve ter os seus livros, uma fonte segura para que nós possamos verificar, consultar informações no nosso dia a dia e inclusive os livros eles são a base dos nossos estudos durante a faculdade. E para quem já está formado, já concluiu a graduação, como eu, por exemplo, ainda assim os livros são importantes, né? São sempre um local seguro para que a gente possa consultar, relembrar informações básicas, informações relevantes. Agora vamos supor que eu estou diante de um paciente desafiador, um paciente que tem uma patologia que precisa ali de um tratamento e eu quero saber o que há de novidade para esse paciente, para aquela doença, o que de mais novo estão fazendo para o tratamento daquela doença, algo que seja promissor. Quem vai me fornecer esse tipo de informação mais atual é o artigo científico. É por isso que nós nunca deixamos os nossos livros de lado, mas para estarmos sempre atualizados, precisamos estar de olho sempre nas novidades através dos artigos científicos. Acho que ficou bem claro, não estou falando mal dos livros, mas só estou mostrando como nós conseguimos ter acesso a uma informação muito mais atual através dos artigos. E nem todo artigo é igual, nem toda revista é igual. Existem bons artigos e artigos não tão bons assim. Existem boas revistas e revistas não tão boas assim, como eu já expliquei nesse vídeo aqui. Então é claro que ler um bom livro vai ser sempre melhor do que se basear em um artigo ruim. Agora, quando eu comparo um livro bom com um artigo bom, nós temos informações de qualidade, mas o artigo vai estar sempre mais atualizado. Se você gostou desse vídeo, dessas curiosidades, não esquece de deixar o seu like e clica no joinha. E se você quer ver vídeos novos todas as semanas, como esse de hoje, com informações relevantes, dicas, curiosidades sobre medicina veterinária, sobre ciência, sobre saúde única e saúde animal, clica agora no botão de inscrever-se. Inscreva-se e ativa já o sininho, ativa as notificações para você não perder nada. Não esquece de inscrever-se aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, vamos difundir informação correta, informação de qualidade e de forma totalmente gratuita. Basta você compartilhar esse vídeo.
Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!